Acho que temos a primeira bomba de 2026, hein, amigos? Acho que veio aí, tá? Patinando no Amor, livro escrito pela autora Jennifer Lacopelli, ganhou uma adaptação pela Netflix e a série chega no catálogo nessa quinta-feira. Eu li o livro e no vídeo de hoje eu vim falar sobre ele com vocês. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal. Por aqui eu tô sempre indicando filmes, séries, adaptações literárias, tudo com uma pitadinha de romance. E se você gostar desse vídeo, deixa o like para ajudar a gente na divulgação. O like é muito importante para nós. Patinando no Amor é um livro único que foi lançado na gringa em 2022. Ele tá chegando no Brasil pela editora Pitaia, o livro já tá na pré-venda e essa aqui é a capa. Olha que coisa mais linda. A capa, uma belezinha, né? Eu amei essa capa, achei muito fofa. Esse livro, ele é bem curtinho, tá? A versão física dele tem 272 páginas e a versão Kindle tem 338. Tá? Eu tô olhando pro lado que vocês já sabem que o meu roteiro fica aqui, né? Eu vou lendo para não esquecer de falar nada para vocês. Se você ficou interessado no livro, o link dele tá aqui embaixo na descrição do vídeo, ele tá na pré-venda, tá? Lembrando que quando você compra através desse link, você ajuda o canal com uma pequena comissão e não paga nada mais por isso. Esse vídeo tem o mesmo formato que a gente já tá acostumado aqui no canal, tá? Primeiro eu faço um resuminho da história e em seguida eu faço alguns comentários com spoilers, tá? Lembrando que ele tem marcação, então se você quiser ir para uma parte específica do vídeo, é só você arrastar essa barrinha que tá aqui embaixo e ir para a parte dele que você achar melhor. Você não precisa assistir o vídeo inteiro, tá? Porque eu sei que eu falo demais. Patinando no Amor, nós temos como protagonista a Adriana Russo. A família da Adriana é uma família muito prestigiada nesse universo aí da patinação no gelo. Os avós da Adriana, os pais dela, todos eles são campeões, todos eles ganharam medalhas, ganharam campeonatos. A irmã mais velha da Adriana tá prestes a ir para uma Olimpíada. A irmã mais nova dela também tá competindo, né? Começou a competir recentemente. A própria Adriana também compete, tá? Inclusive, a família dela tem um rink de patinação gigantesco do lado da casa deles, onde ela treina. Então, assim, eles têm muito prestígio e eles são uma família muito conhecida, né? Nesse universo aí da patinação do gelo. E toda a vida da Adriana gira ao redor da patinação. Ela patina desde a infância e quando ela era criança, ela tinha um parceiro chamado Fred. O Fred, ele foi o primeiro parceiro da Adriana, ele foi o primeiro amor da Adriana e ele era o melhor amigo dela. Quando a mãe dela faleceu, né, a mãe dela teve câncer, então a Adriana, ela perdeu a mãe há alguns anos já, né, ali na história. E quando a mãe dela faleceu, o Fred foi a pessoa que ficou do lado dela, que apoiou, que segurou as pontas, que ajudou ela. Então, assim, ela e o Fred, eles tinham uma ligação muito forte, tanto dentro do rink, né, dentro do gelo, quanto fora. Eles eram uma equipe muito boa, eles chegaram a ganhar competições, né, inclusive. Só que toda a situação envolvendo o Fred e a Adriana vai meio que desandar no momento em que a Adriana tem um surto de crescimento. Gente, a menina vai crescer. Ela vai crescer, se eu não me engano, no livro ela tem 1,80 m, ela vai ficar muito alta, enquanto o Fred não vai crescer. Ela cresce primeiro que ele, sabe? Ela tem um surto ali, ela fica muito alta, enquanto ele continua baixinho. E isso acaba sendo um grande problema para os dois, porque o Fred não consegue mais levantar a Adriana do jeito que tem que levantar, eles não conseguem fazer os movimentos, né? E assim, o Fred ele vai crescer em algum momento, porque ele ainda é criança. Só que se a Adriana optar por esperar o Fred crescer, ela vai perder muitas oportunidades, ela não vai se tornar uma campeã. É isso que a treinadora dela fala pra ela. Então, ela acaba tendo que desfazer a parceria dela com o Fred. Então, ela chega no Fred e ela fala que eles não podem mais ser parceiros, né? Por conta desse surto de crescimento que ela teve. Só que o Fred, ele vai ficar muito chateado com a Adriana quando ela fala isso pra ele. Então, eles desfazem a parceria deles, o Fred vai embora com a família dele e ele e a Adriana nunca mais se falam e ele realmente fica muito chateado por ela ter deixado ele de lado pra patinar com outra pessoa, sabe? Então eles ficam sem se falar por um bom tempo e a Adriana se torna parceira do Bryden. O Bryden, ele é um garoto
que chega ali na história, ele se torna parceiro da Adriana, e o Bryden ele segue aquele padrãozinho de bad boy que a gente tem nos livros, só que ele é mais carismático, sabe? Ele não é aquele tipo de garoto problema, sabe? Ele só é um garoto que gosta de ir pra festas, ele gosta de se divertir, só que ele é muito comprometido com a parceria que ele tem com a Adriana. E a partir do momento que Bryden e Adriana começam a treinar juntos, que eles se tornam parceiros, gente, eles são o casal perfeito. Tá, eles são o casal perfeito, eles têm uma química absurda no gelo, e assim, o céu é o limite para esses dois. O livro, ele vai focar bastante no trajeto do Bryden com a Adriana, né, indo para competições, né, se preparando para a Olimpíada, só que antes da gente falar sobre eles, eu quero falar um pouquinho sobre a família da Adriana, porque eles são muito importantes para a história. Como eu já falei aí anteriormente, a Adriana, ela tem duas irmãs, eu não lembro o nome da irmã mais nova, eu acho que a irmã mais nova dela se chama Maria, se eu não me engano. E temos a Elisa, que é a irmã mais velha. A Elisa, ela patina solo, né? E ela está prestes a ir para as Olimpíadas de Pequim. E como a família Russo é uma família muito prestigiada, como a família Russo é uma família muito conhecida, todos os holofotes estão em cima deles, as Olimpíadas, tem, né, muita fama. E o pai da Adriana vai acabar recebendo o convite para gravar um reality show mostrando o trajeto da Elisa até as Olimpíadas. E ele aceita isso porque o pai da Adriana, ele adora fama, ele adora ter destaque, ele adora ser bajulado. Ele é insuportável, tá? Já vou adiantar isso pra vocês. Então assim, o livro ele já começa todo caótico porque tem uma equipe de gravação dentro da casa da Adriana e eles estão gravando cada passo que a família dá, né, com foco na Elisa, porque a Elisa vai para as Olimpíadas, né? Então ela é o destaque, a sensação do momento, né? E eles estão gravando um reality show da família Russo, entendeu? Focado nessa coisa aí da patinação. Só que a família Russo é uma família que vive muito de aparências, né? E uma coisa que ninguém sabe é que eles não estão muito bem financeiramente, né? O pai da Adriana, gente, ele é assim, ele é complicado. A Elisa também, assim, mas o pai dela é quem dá o exemplo, sabe? Pessoa que controlava as finanças da família Russo era a mãe da Adriana, só que ela faleceu. O pai dela assumiu o controle das finanças, só que o pai dela não tem controle nenhum sobre o dinheiro da família. Ele gasta a rodo. Ele e a Elisa, eles estão gastando horrores com essa coisa do reality show, festas caríssimas, roupa cara, bolsa de grife, sapato de grife, sabe? Eles querem tudo do bom e do melhor, só que eles não têm dinheiro para manter tudo isso. O pai da Adriana e a Elisa, eles basicamente estão jogando o dinheiro que eles não têm pela janela, entendeu? Então, a única pessoa que se preocupa com as finanças da família e a única pessoa que tá percebendo que vai dar merda é a própria Adriana, sabe? A Adriana, gente, ela é aquele tipo de personagem que se sacrifica por todo mundo. Depois que a mãe dela faleceu, ela meio que assumiu a responsabilidade pelas irmãs, sabe? Pra vocês terem uma noção, a Elisa tá indo para as Olimpíadas. A pessoa que faz a mala dela para ela ir para as Olimpíadas é a Adriana. Quando eles viajam, a pessoa que fica responsável pela casa é a Adriana, a pessoa que cozinha é a Adriana. Então, assim, a Adriana, ela assume uma responsabilidade que não é dela. Sabe, ela assume a responsabilidade de cuidar das irmãs, de cuidar da casa, cuidar das finanças. E ela é só uma jovem que, sabe, ela tá no ensino médio ainda. Ela estuda em casa, né, por conta do esporte, mas se ela estudasse na escola, tecnicamente ela estaria no ensino médio ainda. Então, assim, a Adriana, ela é aquele tipo de personagem que se sacrifica por todo mundo. E a Elisa, que é a irmã mais velha, faz ela de capacho, sabe? E dá muita raiva. E como a família não tá indo muito bem financeiramente, o que que eles decidem fazer? Eles decidem alugar o rink da família Russo, o rink de patinação que eles têm do lado da casa deles. Eles têm esse rink, eles têm a casa principal e tem uma outra casa gigantesca que é onde o povo fica para dormir, sabe? Então eles alugam o rink para a equipe júnior, né? A equipe júnior dos Estados Unidos. Vai uma galera, um monte de jovem adolescente lá treinar nesse rink, né? E eles dormem na outra casa ali da família Russo que fica ali, entendeu? E a Adriana também dá aulas particulares de patinação para conseguir mais dinheiro.
sabe? E enquanto ela tá lá dando aula particular, se esforçando, conseguindo dinheiro pra manter a família, a Elisa tá lá gastando todo o dinheiro com bota de luxo. Então eu já adianto pra vocês, eu não sei como que vai ser a série da Netflix, mas no livro, os personagens que vocês vão odiar, sem sombra de dúvidas, o pai da Adriana, que eu nem lembro o nome dele, nem faço questão de lembrar também, e a irmã mais velha dela, tá? Esses dois é um nível de futilidade absurdo. E é revoltante, tá? É revoltante a Adriana ali se esforçando, fazendo o máximo pra manter a propriedade da família, enfim, pra manter todo mundo. E o pai dela gastando dinheiro com gravata cara, sabe? É revoltante. E uma informação sobre a Elisa que eu não posso deixar de comentar com vocês, né? Não sei se pode ser considerado spoiler ou não, mas o Bryden, que é o parceiro da Adriana, ele teve um negócio com a Elisa, né? Ele ficou com a Elisa durante um tempo, foi coisa bem breve, nada muito sério, tá? Mas a Elisa se apaixonou por ele. Ela é apaixonada por ele até os dias de hoje. E ela fica o livro todo enchendo o saco por causa desse garoto, tá? Ela nunca superou o Bryden. Não julgo, eu também não superaria. Então, assim, a gente vai ter o reality da família Russo, chiquérrimo. Vai ter uma baita audiência, um negócio. E vai acontecer um negócio ali, que eu não vou entrar muito em detalhes pra não dar spoiler pra vocês. Mas, gente, vai acontecer um negócio ali. E a Adriana e o Bryden, eles vão acabar tendo muito destaque dentro desse reality. E eles vão conquistar muitos fãs. Muitos, muitos, muitos fãs. E esse destaque que eles ganham com o reality, mais a química que eles têm como casal no gelo, vai começar a render muita publicidade para eles, né? Os seguidores do Instagram, tipo, vão começar a subir dia após dia, eles vão ganhar fãs. Então, assim, as marcas vão começar a ficar interessadas neles para fazer publicidade, fazer propaganda e tudo mais. E o que a Adriana mais precisa é justamente disso, né? Publicidade, fazer publi para ganhar dinheiro. E é aí que o Bryden vai ter a ideia de milhões, né? Ele vai falar para Adriana, ó, a gente tem fãs, as pessoas gostam da gente como casal. Vamos fingir que a gente é um casal de verdade, vamos fingir que somos namorados, né? Pra gente conseguir ainda mais publicidade, pra gente agradar os fãs e tudo. E, gente, a Adriana vai topar. Porque os dois, eles de verdade, assim, eles vão fazer muito sucesso como casal, sabe? Eles vão ganhar muitos fãs a ponto das pessoas fazerem edits deles nas redes sociais. Sabe aqueles editzinhos assim? Vai ter aquilo, entendeu? Eles vão ser reconhecidos na rua, o povo para os dois pra tirar foto. Então, quando eles assumem que são um casal na vida real, e é de mentirinha, né? Mas ninguém sabe. Vai dar muito certo. Todo mundo vai acreditar que eles são um casal, porque eles têm uma química absurda. Ali no livro, a todo momento, é dito que o Bryden, ele olha pra Adriana como se ele quisesse comer ela, sabe? Tipo assim, é dito ali no livro que a forma como o Bryden olha pra ela é uma coisa de outro mundo. Só que, no meio de tudo isso, a gente vai ter o Fred voltando pra vida da Adriana. Lembra que eu falei pra vocês que a família dela tá alugando o rink pra equipe? Então, o Fred, ele tá nessa equipe com a parceira dele. Então, a gente vai ter a Adriana fingindo um namoro falso com o Bryden, enquanto o Fred chega ali pra basicamente morar na casa dela, porque ele tá treinando ali com a equipe, entendeu? E ela vai ser obrigada a ver ele todo dia, o primeiro amor da vida dela, o primeiro parceiro que ela teve, né? Ele odeia ela? Sim, mas, né, eles vão se encontrar, né? E aí a gente tem aquela coisa. O Bryden, ele faz aquele tipo que, assim, ele deixa a Adriana sem fôlego, sabe? Tipo, eles têm a química, eles têm aquele fogo entre os dois, só que o Fred, ele foi o primeiro amor dela, né? Ele foi o primeiro amor, o primeiro parceiro. Os dois, eles têm uma história juntos, né? E o que vocês acham que vai sair disso aí? Um triângulo amoroso bem bosta, né? E pra falar melhor sobre isso, ai, gente, já dou spoiler pra vocês que eu não me aguento. Esse triângulo amoroso aqui é muito ruim, tá? Só digo isso. Não tão ruim a nível da trilogia Dímelo, porque eu acho que nenhum triângulo amoroso supera aquela bomba lá. Mas e aí? O que vai acontecer nessa história? Eu conto pra vocês. Então, a partir de agora, a gente vai começar a falar do livro, realmente a falar do livro com spoilers, tá? Então, se você não leu o livro, se você vai assistir a série da Netflix, se você não quer saber o final, se você não quer saber quem a Adriana escolhe, para o vídeo por aqui, tá? Porque eu vou começar a dar alguns spoilerzinhos do livro aí pra vocês. Combinado?
Esse livro, ele é muito curto, né, como eu falei pra vocês, a versão física dele tem 270 páginas, ele é minúsculo, tá. E ele não tem muitos acontecimentos não. No início dele, a gente vai conhecer melhor a Adriana, a gente vai ficar sabendo desses problemas financeiros que a família dela tem, e esse início foca bastante, na Adriana ao redor da Elisa, do reality show ali, enquanto a Elisa se prepara para ir para Pequim, né, para as Olimpíadas. Depois de gastar horrores e quase ter que hipotecar a casa para pagar as dívidas, o pai da Elisa e a Elisa vão para Pequim, né, para ela disputar as Olimpíadas. Enquanto isso, o rink da família tá alugado para a equipe júnior de patinação ali dos Estados Unidos, e a Adriana fica responsável por tudo. Gente, a Adriana, ela dispensa as faxineiras da casa para não ter que gastar dinheiro com faxina, e ela limpa os quartos de todas as equipes para economizar dinheiro. Tipo assim, enquanto isso a irmã dela tá lá comprando bota-cara. Eu fiquei indignada com esse negócio. E ela fica responsável pela casa, ela fica responsável por receber a equipe que tá chegando, ela fica responsável pela irmã mais nova dela, né? Ela tem uma treinadora que é a Camille. A Camille era a melhor amiga da mãe dela, e ela é bem presente ali na vida da Adriana, porque ela é a treinadora da Adriana com o Brydon, né? A Camille é uma querida, eu amei ela é puro carisma, uma ótima personagem. Então a gente tem a Camille bem presente na vida da Adriana, mas basicamente é a Adriana que tem que se virar com tudo ali, né? E a maior esperança da família Russo é a Elisa. Todo mundo tá com altas expectativas, achando que ela vai ganhar as Olimpíadas, todo mundo tá achando que ela vai voltar com uma medalha de ouro pra casa, porque se isso acontecer, ela vai conseguir patrocinadores e vai entrar muito dinheiro pra família, né? E eles vão conseguir ali lidar com as dívidas. Só que a Elisa, apesar de ser uma patinadora muito boa, né? Como eu falei, ela patina solo, ela vai muito mal nas Olimpíadas. Ela cai e ela não chega nem em terceiro lugar. Eu não lembro em que lugar ela chega. Eu lembro que ela nem sobe no pódio. Sabe? Depois disso, ela e o pai voltam pra casa. Nesse momento, a Adriana e o Brydon, eles já estão fingindo um relacionamento, eles já são muito populares, né? Eles já têm uma base de fã muito grande. E lembra que eu falei pra vocês? A Elisa, ela nunca superou o término dela com o Brydon. Então, quando ela chega e descobre que a Adriana tá com o Brydon, ela vai surtar. Porque ela é muito mimada, gente. Ela é aquele tipo que surta, bate o pé, grita, esperneia, sabe? Ela é muito chata. E aí você se pergunta, nossa, mas por que o Brydon não quis ficar com ela? Porque ela é chata? Talvez, também, né? Mas principalmente, o Brydon, ele terminou com a Elisa porque ele começou a patinar com a Adriana. E a partir do momento que ele começa a patinar com a Adriana, ele começou a ter sentimentos por ela. E aqui eu acho importante ressaltar: a gente tá falando de um triângulo amoroso bem água de salsicha, tá, gente? É um triângulo amoroso bem sem sal, sem açúcar e sem tempero, tá? Entre Brydon, Adriana e Fred. A Adriana, ela engana muito a gente no início do livro, assim, ela faz a gente de trouxa real. Por quê? Você começa a ler o livro todo focado nela e no Brydon, o casal perfeito, a química, não sei o que, não sei o que lá. Aí eles entram nesse namoro falso deles. O Brydon, ele vai beijar ela no meio da rua, né, na frente de alguns fãs, pra fazer todo aquele teatrinho. E aí, quando ela beija o Brydon, ela fica toda balançada, tipo, oh meu Deus, o beijo foi bom, não sei o que lá, quero beijar ele de novo. Então, assim, a Adriana, ela engana muito a gente no início do livro. Ela dá esperança pra gente, né? Só que assim, gente, a Adriana, ela embarca no fingimento. Pra ela, eles estão fingindo que eles namoram, sabe? Ela fica meio balançada por ele, porque ele é um grande gostoso, ele beija bem, né? Ele olha pra ela daquele jeito que, sabe, aquele olhar, e ela se sente bem com o olhar que ele dá pra ela, assim. Só que ela tá levando o negócio na falsidade, né? Na questão do namoro falso. Enquanto isso, o Brydon, ele já tá com os 4 pneus e o step arriados por ela. Ele gosta dela de verdade, ele sempre gostou dela desde o início. Só que a sonsa nunca percebeu. Ou melhor dizendo, né, ela percebeu, ela só quis fingir que não percebia, entendeu? Porque, gente, a forma como o Brydon trata ela, a forma como o Brydon olha pra ela, é impossível não perceber que ele gosta dela, entendeu? Então, ela se faz de sonsa e vai no negócio ali, entendeu? E vai na onda do namoro falso. Aí, o Fred aparece na história. O Fred, ele também patina e ele tem uma companheira que eu não vou lembrar o nome dela agora, é Sadie?
É Sede? Eu não lembro o nome dela, gente, esqueci o nome da menina. Enfim, o Fred, ele tem também uma parceira, eles também são uma dupla, né, na patinação. Os dois, eles também estão na equipe júnior dos Estados Unidos e eles competem com a Adriana e com o Bryden, né, eles são meio que rivais, eles estão na mesma equipe, mas eles competem um contra o outro, sabe? E assim, o Fred e a parceira dele são bons? São bons, mas eles não são bons, mas eles não são tão bons quanto o Bryden e a Adriana, porque o Bryden e a Adriana, eles estão em outro patamar, entendeu? Eles são perfeitos. O Fred chega ali, a Adriana fica nervosíssima, ela foge dele como o diabo foge da cruz, porque ela não sabe o que falar pra ele. Eles brigaram no passado, né? Nunca se reconciliaram, nunca voltaram a se falar. Então a gente tem aquele clima estranho entre os dois ali inicialmente, só que eles eram melhores amigos, né? Então chega um momento que eles vão acabar se aproximando de novo, sabe? Eles vão voltar a se falar. E aí a gente percebe que o Fred, visivelmente, ainda gosta da Adriana, e a gente percebe que ele tem ciúmes da Adriana com o Bryden. E a Adriana, ao mesmo tempo que ela tá balançada pelo Bryden porque ele é um grande gostoso, ela se sente mais atraída pelo Fred porque ele foi o primeiro amor da vida dela e ela não superou o que ela sentia por ele, gente. Essa é a grande verdade. Só que nesse momento, a companheira do Fred, a parceira dele de patinação, que é amiga da Adriana, vai chegar pra Adriana e vai falar: Estou apaixonada pelo Fred. Aí a Adriana tira o pé. Ela pensa assim: ah, né, eles são parceiros, eu não posso estragar o que eles têm. Eu tô no namoro falso com o Bryden. Então, assim, a Adriana, ela tira o pé, tipo, ela e o Fred, eles seguem como amigos, sabe? Mas ela não é talarica com a amiga dela. Pelo menos nesse início ela não é, né? Porque depois. Só que aí chega o momento em que o menino Bryden já não se aguenta mais de amores, ele vai se declarar pra Adriana, ele vai falar que gosta dela, que queria que o namoro deles fosse real e não falso, né? E a Adriana vai surtar. E assim, gente, eu não entendi muito bem essa parte, porque ela não sabia. Ela sabia, gente. Ela sabia que ele gostava dela. Tá, ela sabia. E aí, quando ele chega nela, ela surta. Ai, insuportável essa garota, né? Ele chega nela, os dois têm uma química boa, no gelo, eles são imbatíveis. Enfim, tudo envolvendo Adriana e Bryden gira ao redor da química que eles têm, que é absurda. Tá, no livro é descrito desse jeito, assim. Só, gente, que ela não ama o Bryden do jeito que ela ama o Fred. Essa é a verdade. Então, resumidamente falando, vai chegar um momento que ela vai escolher ficar com o Fred amorosamente. Ela e o Bryden seguem como parceiros, né? Ainda patinando como parceiros. O relacionamento dos dois vai meio que ficar meio que abalado em um determinado momento ali, mas eles vão conseguir superar isso, né? Ela dá um fora nele, ela parte o coração dele, mas ele é perfeito demais pra deixar isso atrapalhar a parceria que eles têm no gelo, né? Então, eles conseguem reatar a conexão que eles tinham no gelo. Só que fora do gelo, a Adriana tá com o Fred. A parceira do Fred, que é amiga da Adriana, milagrosamente se apaixona por um outro garoto. Então, quando a Adriana vai tentar conversar com ela sobre o Fred, ela fala que tá gostando de outro cara, né? Então também, né, aquela coisa conveniente, né, que a autora colocou no livro. O Bryden, ele vai ficar de coração partido, tá, de início, mas ele e a Adriana seguem juntos, eles vão numa competição, eles vão ganhar o ouro, e aí eles vão para as Olimpíadas e eles ficam em segundo lugar, eles ganham prata, né, e eles vão perder pro Fred e pra parceira dele. Então, assim, a Adriana e Fred são um casal fora do gelo, e no gelo, a Adriana é a parceira do Bryden. E o final do Bryden, gente, é decepcionante, porque ele é o melhor personagem desse livro, assim, disparado, e aí no final do livro, né, ele tem o coração dele partido pela Adriana, mas em determinado momento, acho que quando eles chegam nas Olimpíadas, enfim, quando eles chegam ali nas Olimpíadas, ele vai conhecer uma garota aleatória e vai ficar com ela. E a Adriana segue feliz e bela com o Fred. Energia de pressão baixa, né. Uma bomba, gente, é uma bomba. Eu achei eu achei foda que no final do livro, né, a Adriana escolhe o garoto errado, porque ela fica com o Fred. Não era pra ela ficar com o Fred. Somos todos Team Bryden aqui nesse perfil, tá. E ela fica com o Fred e ainda fica em segundo lugar nas Olimpíadas, ainda ganha medalha de prata. Ai, foda. Achei muito que bem feito, tinha que ter ganhado bronze. Não acho bem feito por causa do coitado do Bryden, porque o coitado do Bryden não merece. Mas ela merecia um bronze nas Olimpíadas, tá? Por essa escolha bosta que ela teve.
E, gente, vou falar uma coisa pra vocês, assim, na minha humilde opinião, tá? Sendo bem sincera, acho que o maior inimigo desse livro, a maior inimiga dessa história é a autora dela. Eu nunca li nada da Jennifer, esse é o primeiro livro dela que eu li, e sendo sincera com vocês, eu tive uma péssima primeira impressão da escrita dessa autora. A Adriana, ela escolhe ficar com o Fred no final. Sim, eles têm uma história, né? É dito pra gente bem por cima que ele ficou do lado dela quando ela precisou. Ele foi o primeiro amor, primeiro parceiro. Então, assim, eles tinham uma conexão e ela foi obrigada a deixar ele, né? Ela não deixou ele porque ela quis. E ela nunca superou o que ela sentia por ele, sabe? Só que o que incomoda é o seguinte: o fato da Adriana escolher o Fred em si. O que incomoda é que essa autora, ela focou em Adriana e Bryden, o livro inteirinho. O Fred, ali na história, é basicamente um personagem secundário, porque ele não tem destaque nenhum, o garoto não tem desenvolvimento, ele não tem carisma, ele não tem enredo, ele não tem absolutamente nada. A única coisa que é dito pra gente em relação ao Fred no livro, que a gente conhece dele, é que ele ficou do lado da Adriana quando ela precisou. E é o fato também dele ter uma família muito legal. Ele tem uma irmã que tá grávida, a irmã dele também é muito carismática, ela é treinadora. E é isso, sabe? Eu acho que se a intenção da autora era fazer a Adriana escolher o Fred no final, ela tinha que ter equilibrado mais essa história. Porque é Adriana e Bryden o livro todo. Ai, a química, ai, os olhares. Gente, os dois, eles ficam famosos no reality por causa da forma como o Bryden olha pra Adriana. E não assim, todo mundo enxerga eles como um casal. E aí no reality, a Elisa, a irmã da Adriana, ela chega a falar que ela gosta do Bryden, ela dá a entender. Então, a história deles fica muito hypada por conta desse negócio do triângulo amoroso. Tipo, a Elisa falando que gosta dele, mas ele olhando pra irmã dela. Tem esse hype, entendeu? Do reality show ali deles. E assim, o livro é o livro todo. Bryden e Adriana, Bryden e Adriana. E o Fred, coitado, ele não tem destaque. Ele não tem, eu acho que assim, se a intenção era fazer a Adriana escolher o Fred, desse um desenvolvimento decente pra esse garoto, sabe? Um enredo, uma história boa. O menino não tem enredo, gente. É secundário. Sabe? E aí no final é muito frustrante você chegar no final do livro e ver a protagonista escolhendo ficar com um garoto que nem destaque teve. É um negócio muito raso. Nossa, mas é de uma rasura de uma poça, sabe? Não tem desenvolvimento, não tem nada, não tem. O Bryden no início ele é descrito como o garoto que gosta de ir pra festas, mas não tem nada, sabe? Você chega no final do livro e você fala: caramba, é isso? Tipo, é só isso? 270 páginas, gente. Um negócio, um enredo, uma história, tipo, mais 150 páginas aqui, ó. Sabe? A história seria outra. Eu acho que faltou capítulos pelo ponto de vista tanto do Fred quanto do Bryden. Eu acho que, assim, essencial capítulos pelo ponto de vista dos dois, pra gente ver os dois apaixonados por ela, sabe? Pra gente entender. Eu acho que faltou alguns flashbacks do passado da Adriana com o Fred, porque aí a gente teria Adriana e Bryden no presente, tendo essa aproximação, e teríamos flashback do passado da Adriana com o Fred, pra gente entender também a ligação dos dois. Aí eu acho que daria um equilíbrio bom pra história, porque aí você realmente, você ia entender que, sabe, o porquê dela escolher o Fred, tipo, não, ela gosta do Bryden, o Bryden é legal, mas ela viveu isso, ela viveu aquilo com o Fred fez ela se sentir de tal forma. Faltou, sabe? Eu acho que uns flashbacks do passado dos dois, de quando eles patinavam juntos. É dito ali que eles chegaram a ganhar um campeonato juntos, eles dançaram a música do filme Dirty Dancing lá, que é um hit, né? Maravilhoso. Então, assim, faltou. Eu espero que a série da Netflix traga isso, flashbacks deles se apresentando, flashback dos dois juntos na infância.
sabe, porque faltou isso. Eu acho que se a gente tivesse mais informação do passado deles, se a autora tivesse se aprofundado um pouquinho mais na história do próprio Fred, se ela tivesse dado um enredo pra esse personagem, um enredo mais bem desenvolvido, eu acho que não seria tão frustrante ver a Adriana escolher o Fred no final, sabe. Mas o que dá raiva é que é tipo assim, Bryden perfeitos, e aí no final, Fred, tipo, ah, meu amor, tenha dó. E, tipo assim, a gente tem a Adriana beijando o Bryden, e aí ela fala: "Nossa, quando eu beijei ele, a sensação foi incrível". E aí a gente tem uma cena que eles patinam juntos, né, a cena que eles ganham a medalha de ouro, se eu não me engano, num campeonato. Eu acho que é nesse momento que ela fala: "Não, é isso que eu quero pra minha vida". E, sabe, tem um momento que ela quase cai e ele segura ela, ele não deixa ela cair. Então ela e o Bryden, eles têm uma ligação tão incrível. E é aquela coisa, a autora faz a gente de besta, porque ela dá a entender, ela dá todos os indícios no início de que a Adriana vai se apaixonar pelo Bryden, e não acontece. E aí a Adriana até chega a falar: "Ai, se o Fred não tivesse aparecido, eu teria me apaixonada por ele, não sei o quê". Ai, gente, é muito chato, sabe. E aí, tipo assim, a gente tem a Adriana percebendo os olhares que o Bryden dá pra ela. Ela sabe, gente, ela não é tonta, sabe, ela é uma sonsa do caralho, porque quando o Bryden se declara pra ela: "Ai, eu não sabia", sabia sim. Sabia sim, entendeu? Ah, tenha dó. E aí tem aquela coisa, né, aquela coisa da amiga: "Ai, eu não posso ficar com o Fred, porque minha amiga gosta dele". Ai, mas aí no final, convenientemente, a amiga dela começa a gostar de outro. Do nada, sendo que o livro todo, assim, os 2 não têm ligação nenhuma, sabe. E aí do nada, a amiga começa a gostar de um outro garoto. E tipo, Bryden e Adriana, os favoritos, né, ganharam medalha de ouro no campeonato lá, os favoritos pra Olimpíada, chegou na Olimpíada, ganhou medalha de prata. Ai, gente, é ruim, é mal escrito, é mal desenvolvido e é frustrante num nível absurdo, tá. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas eu queria ajoelhar nos pés da dona Netflix e implorar pra ela, pelo amor de Deus, pra ela mudar o final dessa história ou pra ela pelo menos dar um bom desenvolvimento pra esses personagens. Porque a sensação que dá que quando você chega no final desse livro é que você lê um rascunho, sabe. Ó, se a gente parar pra analisar o livro aqui, dá pra fazer uma primeira temporada focada na Adriana e no Bryden treinando para o campeonato. Dá pra fazer essa primeira temporada focada nessa questão da financeira da família, aí a Lisa nas Olimpíadas, dá pra ter flashbacks do passado da Adriana com o Fred, e a primeira temporada termina com a Adriana e Bryden ganhando a medalha de ouro no campeonato, vem a segunda temporada, eles se preparando para as Olimpíadas, Adriana dividida entre Bryden e entre Fred, sabe, pode ter o desenvolvimento da Elisa, pode ter o desenvolvimento da irmã mais nova que também tá começando a competir, pode ter também ali o desenvolvimento do Fred com a companheira dele, porque a companheira dele vai se machucar e não vai conseguir disputar o campeonato, e aí ela fica um tempo sem poder competir, então então eles poderiam focar nela também, sabe. Terceira temporada, foca na irmã mais nova começando a competir, ganhar medalhas. Nossa, eles têm história pra contar, sabe. É um livro que dá abertura pra muita coisa. Então, assim, quando foi anunciado e eu li o livro, eu pensei: "Nossa, mas é um livro tão curto e vai render uma temporada de uma série, tipo, será que não seria melhor um filme?", né. Mas se você para pra analisar tudo que a história entrega, dá pra tirar muita água dessa pedra aí, sabe. Coisa que a autora não fez, né. Sei lá se ficou com preguiça, nunca saberemos. Mas rende, é uma história que rende, sabe, se a Netflix trabalhar certinho, mas dá aquele medo, porque, né, o histórico da Netflix com séries de patinação não é dos melhores, né, alô Spin Out, nunca superei. Gente, uma coisa que eu tô ansiosa pra ver na série, e eu acho que não vai ter, a Adriana e o Bryden, uma das apresentações deles é com a música de Game of Thrones. Se bem que os sinais estavam lá e a gente não percebeu, né. Porque a apresentação deles de Game of Thrones é focado na história da Daenerys e do Jon Snow. Aquela coisa trágica, então eles patinam ao som da música de Game of Thrones, aí no final tem a cena do Snow, tipo, esfaqueando a Daenerys, aí eles imitam essa cena no gelo e a Adriana cai, assim, ai babado gente, babado o negócio, muito bom. Só que aí eu fiquei pensando, eles não vão colocar a música de Game of Thrones, porque Game of Thrones é da HBO, né.
E uma coisa que eu tô amando ver nas redes sociais, o povo nem assistiu a série, porque ela nem foi lançada ainda, e tá todo mundo puto, né? Porque todo mundo já tá com spoiler de que a Adriana termina com o Fred. Ninguém tá contente, porque assim, no livro, o Fred, coitado, ele já é desfavorecido, né? Não tem carisma, não tem desenvolvimento, não tem nada. Aí você vai assistir o trailer da série, o Bryden com personalidade, um grande gostoso, lindo, maravilhoso, e o Fred, coitado, com aquela energia de pressão baixa. Não dá nem pra falar do ator, coitado, porque ele vai tirar leite de pedra ali, né, gente? Porque se o personagem é ruim, o ator vai fazer o quê? O pobre, entendeu? Gente, a energia de pressão baixa do Fred no trailer da série é desesperador. Netflix, pelo amor de Deus, sabe? O tal do leitor é difícil também, né, gente? O tal do leitor é difícil. Pensa bem, toda vez que a Netflix adapta um livro e muda o final, a gente fica puto. A gente reclama nas redes sociais, a gente surta, a gente cancela a assinatura só pra assinar de novo depois, né? Sempre que a Netflix faz cagada, a gente reclama. Agora que é pra fazer a cagada, ela não vai fazer. Vai vendo. A vida toda a Netflix adaptou os livros e mudou a história. Agora, nessa história aqui, que ela tem a obrigação de adaptar e mudar, ela vai fazer uma história fiel. Vai vendo pra vocês verem. Aí vai ser a hora que eu vou me jogar de uma ponte. Ai, gente, sério. Nossa, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou postar esse vídeo numa quarta-feira, né? A série chega amanhã no catálogo. Eu não sei se eu vou ter coragem de assistir. Eu acho que eu vou esperar o pessoal assistir. E eu quero ver quem vai dar spoiler na internet de quem que a Adriana fica. Porque se a Adriana terminar a série com o Fred, igual ela terminou no livro, eu acho que eu não vou me arriscar a assistir a série. E passar a raiva que eu passei tudo de novo e a frustração, sabe? Não dá. Sinceramente, que vontade de chorar. É Patinando no Amor, gente, tá? O livro tá aí pela editora Pitaia, quem quiser se arriscar. Eu não acho que ele vale 59, tá? Ele tá por 59. Vamos ver. No momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá por. Ah, eu tinha marcado o valor aqui, cadê? No momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá R$ 59,90 na pré-venda. Vou falar uma coisa pra vocês. É um livro de 272 páginas. É isso aqui, ó. Não vale R$ 59,90, tá? Acho que vale a pena esperar e pegar esse livro por, no máximo, uns R$ 35. É o que ele vale, sabe? R$ 59,90, gente. Não, não. E tipo assim, o brinde é um marcador. Ah, nem fudendo. Sinceramente, a Pitaia, me perdoa, Pitaia, adoro os livros de vocês. Mas R$ 59,90 nisso aqui é demais. Não vale, gente, de verdade. Espera cair pra uns 32, 35, 36, entendeu? Porque, cara, R$ 59,90, um livro de menos de 300 páginas, com um marcador de print, não vem um pôster do filme, nada. Ah, não. Não vale, tá? E o e-book Kindle tá por R$ 19,99. R$ 18,99, já tá com desconto. 5% de desconto com lançamento pro dia 3 de fevereiro de 2026. Enfim, é isso. Vamos ver o que a série da Netflix vai entregar pra gente. Dependendo do surto que for, eu volto pra comentar com vocês, mas não prometo, porque se for ruim, eu nem comento, porque eu não quero passar raiva de novo. Às vezes eu nem assisto. Mas é isso, gente. Patinando no amor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um big beijo e até o próximo. Tchau!